nos concede o conhecimento espírita. Não podemos deixar perder de nós essa luz que vai iluminar os nossos caminhos, que possamos trilhar um caminho de paz, um caminho de amor, um caminho de luz. Então o Espiritismo tem como divisa a benevolência e a caridade, não admite qualquer rivalidade, a não ser o bem que todos possam fazer. Estamos a caminho deste homem de bem. Vamos só para a prevenção da obsessão, a gente vai ter que passar rápido devido à hora. Por que meio podemos neutralizar? Está aí toda a prevenção. Não precisávamos falar absolutamente mais nada. E eu tirei essa questão do Livro dos Espíritos, a questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Bem pequenininho os espíritos nos dizem: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Está aí a prevenção da obsessão. Ninguém gosta, né? Porque dá trabalho. É muito fácil na teoria. Na prática é o difícil. É a prática do bem que vai criar a couraça de proteção e neutralizar a influência dos maus. Só isso basta para não sermos obsidiados. Só isso. Vamos adiante. Prevenção, a disciplina das nossas emoções, dos nossos pensamentos. A obsessão é um pensamento a transitar e a sintonizar nas faixas inferiores. Precisamos mudar dessa faixa. A desobsessão é a mudança de direção do pensamento para rumos nobres e construtivos. Quando vier um pensamento ruim, eu substituo por um bom pensamento. Vai surgir? Vai. Porque nós nos encontramos mergulhados nesse oceano de fluidos e vamos receber insistentemente pensamentos de todas as qualidades. E por termos ainda as fraquezas morais, virão pensamentos negativos com toda certeza para nós. Então a gente substitui por um bom pensamento, para que não deixe se instalar os processos doentios em nós. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Nos diz os espíritos: analisai. Os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos a vós discernir. Então, não importa nem saber se aquele pensamento é nosso, se aquele pensamento é do espírito. Importa saber se aquele é um bom pensamento ou não é um bom pensamento. Se for um bom pensamento, a gente deixa dar vazão. Se for um pensamento que incomoda, que traz inquietação, alguém nos falou hoje aqui, que falássemos um pouquinho do pensamento do medo, que verdadeiramente assola muitos de nós hoje em dia, pela própria situação que estamos vivendo no orbe terreno. Jesus falou que era necessário que viessem os escândalos, mas ai de quem o provocar. Mas precisamos ter fé em Deus, como diz lá os Espíritos à noite. A prática do bem nos assegura não termos medo absolutamente de nada. Sabe por quê? Porque tudo o que sucede na nossa vida está inserido na lei de ação e reação. Então, com toda certeza, nós tememos porque nós devemos. Porque nós ainda não praticamos todo o bem possível. Porque quando a gente pratica todo o bem possível, a gente não teme nada. Porque a gente sabe, se vier algo de ruim, não é dessa existência. É algo que eu estou resgatando do passado. Mas a gente sabe também que a prática do bem minimiza as dores do passado, minimiza o mal que nós praticamos do passado. Então, para nos libertarmos do medo,
praticando o bem é o trabalho que devemos realizar em todos os aspectos. Então, a reforma íntima que é necessária, quando nos diz Santo Agostinho: interrogai sobre o que tendes feito e com que objetivo assim procedestes, se fizeste alguma coisa que é feita por outros, censurarias. Então, está lá na questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Chega em casa, você releiam essa questão, que Santo Agostinho fazia uma análise de sua vida diária, antes de dormir. Geralmente eu peguei essa ideia de Santo Agostinho e eu procurava revisar tudo de bom que eu tinha feito no dia e tudo ruim. Eu sempre fazia o que eu fiz de ruim. E você começa a recapitular e começa a vir as cenas. E depois você faz tudo de bom e começa você ver. No outro dia você vai já se frear. Você, quando for praticar aquilo que você praticou no dia anterior, você vai dizer: não, porque de noite eu vou recapitular e eu preciso fazer o bem. É quando você passa, não é, por um porteiro e finge que não vê, por um gari e se torna indiferente a ele. Quando você adentra no elevador, coisas simples que a gente faz e conta que não tem ninguém lá dentro, parece que não tem ninguém. Mas eu dei bom dia, falando: mas fulano não me deu, que importa que fulano lhe dê bom dia? Você deu, você fez a sua parte, você transmitiu alegria, mas que seja do fundo do teu coração. Porque quando a gente dá do fundo do coração, a gente não se incomoda se o outro responde ou não responda. Porque tem gente que fica calado mesmo, a gente dá bom dia, boa tarde, e a pessoa está muda. Mas às vezes a pessoa está com problema, está distraída, está pensando em outra coisa. Então, é a reforma íntima, a necessidade do autoconhecimento. Só poderemos nos reabilitar ou nos reformar até onde conseguimos nos perceber. Tem gente que sabe: eu sei que eu sou orgulhoso mesmo, eu sei que eu sou egoísta mesmo, e aí aquela postura de falsa humildade. Eu sei, mas o que é que você está fazendo para trabalhar isso? Nada. Não é? Não adianta saber que sabe. Às vezes a pessoa sabe porque o outro disse. A mulher gosta muito de dizer para o marido gosta muito de dizer para a mulher, né? Porque se conhecem muito, mas você é muito egoísta mesmo. Então a gente já sabe que é egoísta porque o outro já nos disse que a gente é egoísta. Mas o que é que você está fazendo para trabalhar o egoísmo em você? É aquele exercício, né? Quando eu falei no início, deixa começar por trás, que a gente exercita o não egoísmo, de não receber o chocolate. Será que vai sobrar para mim? E a gente fica inquieto, porque a gente quer pegar primeiro, porque pode ser que não sobre, né? A gente quer pegar primeiro. É quando tem aquele alimento na mesa e todo mundo quer comer do mesmo instante, e a gente olha assim: vou deixar todo mundo comer. Bom era o exercício onde nós encontrávamos a nossa família no engenho, e botava aquela mesa e a família muito grande, aquele povo do interior, e quando a comida chegava: eu vou exercitar ou não o egoísmo, você ficava sem comida. Então você ia exercitar, mas não conseguia, e de repente você: eu estou com muita fome, deixa para outro dia. Outro dia, quando tiver pouquinha gente, a gente faz isso, quando tiver muita comida. Então, gente, são essas pequenas coisas do dia a dia que a gente vai exercitando na nossa vida e nem se dá conta disso. Aquilo que não está consciente em nós, não conseguiremos reparar ou modificar. Porque a gente diz: eu sou egoísta, mas não está no consciente. A gente está repetindo só porque o outro disse, porque o outro diz: você precisa melhorar, fulano, você precisa mudar. Eu sei que eu sou egoísta mesmo. Mas o que você está fazendo? Você está trabalhando, você está buscando esse autoconhecimento. De fato, você fez a análise. Em que ponto da sua vida você está sendo egoísta? Em que momento será? Aí a pessoa: eu sou egoísta. Daqui a pouco a gente pega a carona com a pessoa, aí a pessoa não para. Passa uma pessoa para atravessar a rua, a pessoa não para. Não é? Passa uma pessoa numa festa, a pessoa discute. Eu sou egoísta. Mas não é saber que é egoísta. É trabalhar o egoísmo. Não é saber da boca para fora. É saber no mundo íntimo. Porque quando a gente sabe no mundo íntimo, a gente se trabalha.
Porque a gente fica com vergonha de nós. Aí quando a gente se olha no espelho e vê que não é tão bonito assim, que está aparecendo aquelas rugas, e fica incomodada, e a mulher fica tão incomodada com as rugas, mas deveríamos ficar incomodada com os males que trazemos dentro de nós. Então a prevenção é a que Jesus nos ensinou, não tem outra. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. O tratamento teve início com Jesus. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, trazendo doentes, atormentados de espíritos impuros, e eram todos curados. E a contribuição do Espiritismo, que orienta para o tratamento das obsessões. Existe curas para as obsessões, a gente vai falar isso. Existe cura sim. Quem está passando, procure uma casa séria e faça o seu tratamento, busque a sua reforma íntima. Tem que ser um processo de libertação, tanto para o obsessor quanto para a vítima, ambos que estão doentes, não é só o desencarnado, é também o encarnado que precisa sair da faixa em que se encontra. O método é um método de convencimento, de esclarecimento para ambos. Por isso a necessidade das pessoas irem à casa espírita, escutarem as palestras. À medida que a gente está ouvindo aquela palestra, os espíritos amigos estão realizando curas espirituais. Estão retirando espíritos que muitas vezes estão lá entrelaçados em nós. Um trabalho dessa natureza, por exemplo, a equipe espiritual vem e realiza tratamentos desobsessivos, com toda certeza. Trata os espíritos que estão conosco, e às vezes a gente não se dá conta disso. Então a ida à casa espírita vai levar o esclarecimento ao encarnado e também ao desencarnado. Então a principal condição é o paciente. Ele é que promove a sua cura. É a vontade. Precisamos ter vontade firmes. É atributo essencial do Espírito. A vontade impõe a disciplina íntima em todos nós. Então é a mudança dos nossos pensamentos. Tirar a raiva, o ciúme, a mágoa. Então a mudança dos pensamentos que eu já falei. Substituir por pensamentos bons. A evangelização, que também eu já falei, a participação do paciente aos trabalhos de atendimento público, que são as palestras doutrinárias. Ouvir atentamente a palestra doutrinária, não é tomar passe, gente. Porque tem gente que acredita que tomar passe vai resolver o seu problema. Não resolve. Não resolve. A pessoa fica, nem presta atenção à palestra pública, mas no final quer tomar o passe. Não vai resolver. Às vezes o tratamento está sucedendo justamente ali naquela palestra pública. Já tive a ocasião de ver uma pessoa que estava completamente distraída, entrou para tomar o passe e a espiritualidade disse, vai sair com o obsessor. E eu sabia. E saiu. Para aprender. Para aprender. O passe é um auxílio apenas. O passe, de fato, vai desvencilhar aquele fluido negativo que está encharcado o paciente. Mas nós temos que promover a transformação. Os espíritos nos ajudam, mas eles aguardam por nós. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. Com toda certeza precisamos. Porque o objetivo da obsessão é a modificação nossa. Se os bons amigos tiram esses espíritos em nós, a gente vai voltar para o mundo. Não é? Então deixa ele caminhar um pouquinho com ele, porque assim ele vai se espiritualizando. Ambos vão se espiritualizando juntos. A prece, veja o que Allan Kardec nos diz na gente. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que te dispõe para remover os seus propósitos. É o mais poderoso meio. Ele não disse que era um poderoso, é o mais poderoso meio. Então a prece é fantástica. A prece bem sentida, ela nos traz o bálsamo de alívio, de paz e de energia revigorando o nosso ser. O passe, que é a transmissão psíquica e espiritual,
a água fluidificada que vai auxiliar nos tratamentos do nosso corpo espiritual, mas tudo isso é a participação do paciente, a vontade, a mudança dos pensamentos, a reforma íntima. Vamos fechar esse módulo, justamente isso tudo aí.